Existe um momento em que o universo fala mais alto, e essa mensagem chega até você agora. Não é acaso, não é coincidência, é um chamado. A riqueza não é apenas sobre números ou posses, é sobre reconhecer que você foi escolhido para viver em abundância. Muitos passam a vida acreditando que prosperidade é sorte, privilégio ou resultado exclusivo de esforço. Mas a verdade é que existe um código energético que diferencia aqueles que atraem prosperidade daqueles que a repelem. Se você está aqui, é porque essa mensagem é para você. Antes de seguirmos, quero que escreva nos comentários a frase "Eu mereço riqueza". Quando você escreve isso, não é apenas um gesto simples, é uma declaração vibracional. É um sinal claro ao universo de que você aceita seu chamado e se posiciona como merecedor. Ao escrever, você ancora a energia no plano físico e fortalece o compromisso com o próprio destino. Este vídeo é um portal, uma oportunidade de acessar verdades que muitos ignoram. Falaremos sobre o merecimento, sobre o que significa ser escolhido, sobre os bloqueios invisíveis que prendem sua abundância e sobre os sinais que mostram que você já está no caminho certo. O universo envia sinais o tempo todo, mas poucos os reconhecem. E é por isso que muitos continuam presos em ciclos de escassez, mesmo trabalhando duro. A riqueza não é apenas para os que se esforçam, mas para os que alinham energia, crença e ação. É isso que diferencia os escolhidos. A promessa desta mensagem é clara. Você vai entender por que a riqueza pode ser sua herança e como ativar esse merecimento hoje mesmo. Mas também existe um risco. Se você ignorar essas palavras e continuar repetindo velhos padrões, vai permanecer onde está, vivendo as mesmas limitações. Essa é a encruzilhada espiritual diante de você: permanecer ou atravessar. O que vai acontecer a partir daqui não é teoria, é prática espiritual. São revelações que unem sabedoria antiga, energia cósmica e princípios da atração que se manifestam na vida real. Ao final, você receberá um decreto capaz de selar o seu merecimento e alinhar sua linha do tempo à prosperidade. Fique atento, porque o que será dito a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua relação com a riqueza. O próximo passo é mergulhar na essência do merecimento e entender por que ele é a chave para abrir o fluxo da abundância. A jornada do merecimento é uma das mais desafiadoras que alguém pode viver, porque não depende apenas de esforço, mas de uma mudança profunda na forma como você enxerga a si mesmo. Muitos trabalham incansavelmente, dedicam horas, energia e suor, mas mesmo assim sentem que nunca recebem na mesma proporção. Essa sensação de injustiça gera frustração, como se existisse uma barreira invisível impedindo que a abundância flua. A verdade é que não basta fazer, é preciso acreditar. O universo não responde apenas ao que você produz, ele responde ao que você vibra. É nesse ponto que muitas pessoas travam. Acreditam que não são dignas, que não merecem mais do que já têm. Esse padrão geralmente nasce de experiências passadas, de palavras que ouviram desde cedo, ou de comparações constantes com os outros. Com o tempo, essa crença se torna um muro interno que limita a expansão. A pessoa até deseja prosperar, mas uma voz silenciosa dentro dela sussurra: não é para você. Esse conflito cria uma luta entre o que se quer e o que se acredita merecer, e o resultado é estagnação. O reenquadramento começa quando você entende que o merecimento não se conquista, ele já é seu por direito. Você nasceu com essa marca. A riqueza não é prêmio para poucos, é um estado de consciência que precisa ser ativado. O universo não mede apenas esforço físico, ele reconhece a energia que você emite. Quando você se coloca em posição de merecimento, tudo ao redor se reorganiza para confirmar isso. É como se portas começassem a se abrir naturalmente, porque sua vibração mudou. Um exemplo simples. Alguém pode trabalhar no mesmo lugar por anos sem receber reconhecimento. Mas quando muda internamente, começa a valorizar-se, ajustar sua postura e acreditar que merece mais, oportunidades aparecem de forma inesperada.
Às vezes, vêm como uma promoção, outras como um convite para algo novo. A vida externa reflete a transformação interna. A mensagem é clara: merecimento é a base da prosperidade. Se você não se vê como alguém digno, nenhuma ação terá força suficiente para sustentar o fluxo da riqueza. Mas se você aceita essa verdade, o universo responde em proporção ao que você acredita ser. Essa é a essência de ser escolhido. E é justamente isso que precisamos entender agora: o que realmente significa ser um escolhido pelo universo. Ser escolhido não é sobre favoritismo divino, nem sobre privilégio que alguns recebem e outros não. Ser escolhido significa despertar para o próprio valor e alinhar-se com a frequência da abundância. É como se o universo dissesse: você está pronto para receber porque finalmente reconhece quem é. Essa escolha não é externa. Ela acontece dentro de você. O momento em que você se declara merecedor é o momento em que a energia muda, e o universo apenas responde a esse novo estado. Os escolhidos são aqueles que decidem parar de viver como vítimas das circunstâncias e começam a viver como co-criadores. Eles entendem que não importa o que aconteceu no passado, sempre existe um ponto de virada. Ser escolhido não significa não ter passado por dores, fracassos ou perdas. Na verdade, muitos dos escolhidos são justamente aqueles que enfrentaram as maiores provações. A diferença é que, em vez de permanecerem presos nelas, transformaram cada dor em um degrau. O universo envia sinais claros quando alguém entra nesse processo. Às vezes aparecem em sonhos que parecem mais reais do que a vigília. Outras vezes em intuições repentinas que mostram um novo caminho. Em alguns casos, são números repetidos que insistem em surgir no relógio, nas placas ou em documentos, como lembretes de que algo maior está acontecendo. Esses sinais não são acasos, são confirmações. Astrologicamente, podemos relacionar essa revelação ao simbolismo da lua cheia. A lua cheia é o momento em que nada pode ser escondido, tudo se torna visível. Assim também é quando alguém é escolhido. Seu propósito se ilumina, e aquilo que antes era apenas sombra ganha clareza. O chamado se torna impossível de ignorar. Imagine alguém que passou a vida acreditando que riqueza era para os outros, mas que de repente começa a notar sinais recorrentes, sonhos de abundância, encontros inesperados com pessoas que falam sobre prosperidade, ou até a sensação constante de que algo grande está prestes a acontecer. Esses sinais são convites, e quem os reconhece se coloca no fluxo dos escolhidos. Portanto, ser escolhido não é algo distante ou inalcançável. É uma decisão, um despertar, uma mudança de consciência. Mas mesmo aqueles que já são chamados enfrentam barreiras invisíveis que bloqueiam o fluxo da riqueza. O próximo passo é reconhecer e dissolver o primeiro desses bloqueios, a crença de escassez. O primeiro bloqueio que impede o merecimento da riqueza é a crença de escassez. Essa crença é como uma lente distorcida que faz você enxergar o mundo como limitado, onde sempre falta algo e nunca há o suficiente para todos. Quando essa mentalidade está ativa, mesmo as maiores oportunidades parecem pequenas ou distantes demais. O coração se fecha, a mente se contrai, e a energia que poderia atrair prosperidade simplesmente não encontra espaço para fluir. Os sintomas dessa crença são fáceis de reconhecer. Você sente inveja quando alguém conquista algo, como se aquela vitória diminuísse as suas chances. Sente medo de gastar, acreditando que nunca vai haver reposição. Ou até recusa presentes e oportunidades porque, no fundo, não acredita ser digno de recebê-los. Esse padrão se repete em relacionamentos, no trabalho e até na forma como você lida com seus próprios sonhos. A escassez cria uma prisão invisível, e enquanto ela existir, a abundância não consegue entrar. A correção começa com um ato simples, mas poderoso: a prática da gratidão diária. Quando você agradece de forma consciente, muda o foco do que falta para o que já existe. E essa mudança é o primeiro passo para dissolver a escassez. Ao escrever todos os dias 3 coisas pelas quais é grato, você treina sua mente a reconhecer que já há abundância ao redor. Esse estado de reconhecimento
abre caminho para que mais venha. Na numerologia, o número 111 é um símbolo de manifestação. Ele aparece como um lembrete de que seus pensamentos criam sua realidade. Se sua mente está focada na falta, é isso que se multiplica. Mas se você foca na gratidão, começa a manifestar abundância em novas formas. Esse número é um convite para alinhar pensamento e sentimento, deixando que ambos trabalhem a favor da prosperidade. A afirmação que neutraliza esse bloqueio é clara. A abundância é infinita e eu faço parte dela. Repeti-la em voz firme reforça o estado de pertencimento, desfazendo a ilusão de limitação. Aos poucos, essa frase se torna uma chave que reprograma sua mente. Quando você deixa de ver o mundo como um espaço de falta e passa a enxergá-lo como um campo fértil de possibilidades, a riqueza encontra um caminho natural até você. Mas mesmo com essa crença dissolvida, ainda existe outro inimigo silencioso da prosperidade: a autossabotagem. O segundo bloqueio que impede o fluxo da riqueza é a autossabotagem. Esse inimigo é traiçoeiro porque se disfarça de cautela, prudência ou até humildade, mas na verdade é o medo vestido de boas intenções. A autossabotagem acontece quando você tem uma oportunidade diante de si, mas encontra desculpas para não agir. É quando sua mente cria justificativas aparentemente lógicas para evitar o desconforto do crescimento. Assim, você recusa aquilo que pediu ao universo, e a abundância volta a se fechar. Os sintomas são claros: procrastinar sempre que algo novo surge, duvidar das próprias capacidades, aceitar menos do que merece, abandonar projetos antes de concluir, ou até recusar elogios e presentes porque acredita que não são para você. Esse comportamento repete o padrão de quem acredita que não está pronto, mas a verdade é que ninguém nunca se sente totalmente pronto. A prontidão nasce no movimento. A correção desse bloqueio começa com consciência. Reconhecer os momentos em que você está fugindo do próprio avanço já é um passo gigante. Depois, é preciso quebrar o ciclo com um ato simbólico de liberação. Um micro-ritual eficaz é escrever em um papel a frase que mais representa seu medo. Não sou capaz. Não vai dar certo. Não mereço. Em seguida, queime esse papel em um ambiente seguro e declare em voz firme: eu me permito prosperar sem medo. Esse gesto simboliza o fim do contrato inconsciente com a autossabotagem. Astrologicamente, podemos relacionar esse bloqueio à energia de uma quadratura. Esse aspecto representa tensão e decisão. A quadratura surge como um teste cósmico que pede escolha, permanecer limitado ou atravessar para o próximo nível. Quando você decide agir mesmo com medo, a energia se reorganiza e novas portas começam a se abrir. Um exemplo claro é de alguém que sempre recusava convites para apresentar ideias em público, acreditando não ter preparo suficiente. No dia em que decidiu aceitar mesmo com insegurança, não apenas foi elogiado, como recebeu um convite inesperado que mudou sua trajetória. A abundância estava pronta, mas aguardava apenas a sua decisão. Esse é o ponto. Prosperidade não acontece quando tudo está perfeito, mas quando você decide agir mesmo na imperfeição. Cada vez que você diz sim ao que antes diria não, rompe com a autossabotagem e se aproxima do fluxo da riqueza. E quando você começa a se permitir, percebe que o universo sempre funcionou como um espelho, refletindo exatamente aquilo que você acredita sobre si mesmo. O universo é como um espelho que nunca falha. Ele não entrega aquilo que você deseja com palavras, mas aquilo que você vibra com a sua energia. Essa é uma das leis mais profundas da prosperidade. A realidade externa sempre reflete o estado interno. Se dentro de você existe escassez, insegurança e autossabotagem, é isso que se manifesta no mundo ao seu redor. Se, pelo contrário, dentro de você existe confiança, merecimento e abertura, a riqueza começa a se materializar em formas visíveis. Pense em quantas vezes você já viu alguém atrair as mesmas situações repetidamente. Pessoas que mudam de emprego,
mas encontram sempre os mesmos problemas. Ou aquelas que entram em relacionamentos diferentes, mas vivem os mesmos conflitos. Isso acontece porque, internamente, a programação ainda é a mesma. A vida repete até que você mude a frequência. Esse é o mecanismo invisível que explica por que alguns parecem ter sorte constante, enquanto outros enfrentam dificuldades sem fim. Não é acaso, é reflexo. Espiritualmente, a riqueza é um reflexo direto do seu alto valor. Quanto mais você reconhece sua dignidade, mais o universo confirma isso, trazendo oportunidades, conexões e recursos. Quando você se diminui, ele apenas espelha essa crença, oferecendo migalhas em vez de banquetes. É por isso que a transformação precisa acontecer primeiro dentro, para depois se manifestar fora. Um exemplo ilustrativo é de alguém que, durante anos, acreditava que não era capaz de administrar dinheiro. Sempre que recebia mais, encontrava uma forma de perder rapidamente. No dia em que decidiu mudar a relação interna, estudando, afirmando seu merecimento e se posicionando como alguém capaz, a realidade começou a mudar. O dinheiro passou a permanecer, novas oportunidades surgiram e a vida se reorganizou. O universo não julga, não pune e não recompensa de forma arbitrária. Ele apenas devolve em forma de experiências aquilo que você transmite em forma de energia. Se você quer abundância, precisa vibrar abundância. Se quer riqueza, precisa acreditar no seu merecimento e se comportar como alguém que já é rico em essência. Esse entendimento é crucial, porque quando você começa a reconhecer os reflexos que o universo devolve, também passa a perceber os sinais que indicam quando foi escolhido para prosperar. Esses sinais existem, se repetem e servem como guias espirituais para confirmar o caminho. É hora de aprender a identificá-los. Os sinais de que você foi escolhido pelo universo para prosperar não são aleatórios. São confirmações espirituais que se repetem até que você os reconheça. Eles podem surgir de forma sutil, como um arrepio repentino em momentos de reflexão, sonhos que parecem mais reais do que a vigília, ou déjà vu que trazem a sensação de que você já esteve naquele lugar ou viveu aquela cena. Esses sinais não são coincidência. São lembretes de que existe algo maior em movimento. A numerologia mostra um desses sinais de forma clara através do número 888, símbolo máximo da riqueza em fluxo. Quando esse número começa a aparecer repetidamente, seja em relógios, recibos ou placas, é um recado direto do universo. A prosperidade está ativa ao seu redor e pronta para se manifestar. Esse é um convite para você reconhecer que faz parte do fluxo e que não está sendo esquecido. Astrologicamente, podemos associar esses sinais à energia de um trígono. O trígono representa fluidez, portas que se abrem com leveza, caminhos que parecem se alinhar naturalmente. Quando você percebe que oportunidades surgem sem esforço excessivo, quando encontros importantes acontecem de forma espontânea, esse é o reflexo de um campo energético que já foi escolhido para receber. Um exemplo é o de alguém que, após anos enfrentando dificuldades financeiras, começou a notar repetidamente o número 888. Pouco tempo depois recebeu uma proposta de trabalho que parecia feita sob medida para suas habilidades. Essa sequência de sinais foi o empurrão necessário para confiar que estava no caminho certo. Essas confirmações também podem vir em forma de pessoas que cruzam seu caminho para entregar mensagens inesperadas, frases que tocam fundo ou conselhos que parecem resposta direta a uma oração. O universo fala de muitas formas, mas apenas quem está atento consegue ouvir. A afirmação que ancora essa percepção é: eu reconheço os sinais do meu merecimento. Repetir essa frase em voz clara faz com que você se torne ainda mais sensível às mensagens invisíveis que o cercam. Quando você aprende a identificar os sinais, o próximo passo é fundamental: responder a eles. Não basta apenas ver, é preciso agir em alinhamento com o chamado que o universo está enviando. Responder ao chamado do universo é a etapa que diferencia aqueles que apenas sonham daqueles que realmente prosperam. Ver sinais é importante,
Mas sem atitude, eles se tornam apenas lembranças curiosas. O universo não envia confirmações para serem admiradas, mas para serem seguidas. Quando você reconhece um sinal e age em direção a ele, abre uma corrente de sincronicidade que fortalece ainda mais o fluxo da riqueza em sua vida. O primeiro passo para responder é ter clareza de intenção. Você precisa declarar ao universo o que deseja de forma direta, sem ambiguidade. É como ajustar uma bússola. Se o ponteiro não aponta com firmeza, o caminho se perde. Escreva sua intenção em um papel como se já estivesse realizada. Use frases no presente como: eu vivo em prosperidade e administro minha riqueza com sabedoria. Essa clareza é a base para que a energia saiba para onde se direcionar. O segundo passo é dar uma ação mínima. Não espere pelo momento perfeito ou pelas condições ideais. O universo se move quando você se move. Essa ação pode ser pequena: enviar uma mensagem, iniciar um estudo, organizar suas finanças ou começar um projeto. Cada gesto, por menor que pareça, mostra ao universo que você está alinhado com o fluxo que pediu. O terceiro passo é liberar o controle. Depois de declarar e agir, é necessário confiar. Muitos bloqueiam a prosperidade porque tentam controlar cada detalhe, gerando ansiedade. A energia da abundância não se manifesta em tensão, mas em fluidez. Confiar é permitir que o universo organize as circunstâncias no tempo certo. Um micro-ritual que pode ajudar nesse processo é a visualização do portal dourado. Feche os olhos, respire profundamente e imagine uma porta dourada diante de você. Ao atravessá-la, visualize sua vida transformada com prosperidade fluindo livremente. Sinta a gratidão como se já fosse realidade. Esse exercício cria um estado vibracional poderoso que sustenta o processo. A afirmação que ancora essa etapa é: eu ajo em alinhamento com minha prosperidade. Repita em voz clara sempre que sentir insegurança, para lembrar que sua atitude abre o caminho. Responder ao chamado é a prova de merecimento que o universo espera. E quando você se posiciona assim, o próximo passo é integrar tudo o que foi aprendido, para viver o merecimento de forma contínua e inabalável. Integrar o merecimento é o ponto em que todas as peças se conectam. Não adianta dissolver crenças, reconhecer sinais e até agir se você não sustenta esse estado diariamente. A prosperidade verdadeira nasce da constância. É quando você decide, de forma consciente, viver como alguém que já é merecedor da riqueza, sem depender de circunstâncias externas para validar isso. O merecimento não é um momento, é uma identidade que precisa ser incorporada. A integração começa pela mente. Quando você repete pensamentos de escassez, mesmo de forma inconsciente, seu campo vibra em desalinhamento. Por isso, é essencial substituir essas frases internas por afirmações de poder. Dizer todos os dias: eu sou merecedor e mantenho meu campo próspero, não é repetição vazia. É treino mental que molda novas conexões e cria um reflexo diferente no universo. O coração também precisa estar envolvido. De nada adianta pensar em riqueza se você não sente que ela é possível para você. Por isso, cultive emoções de gratidão, alegria e confiança, mesmo antes dos resultados visíveis. Essa vibração eleva sua frequência e sustenta o fluxo. É como manter a chama acesa para que o fogo da abundância nunca se apague. A integração também pede ações consistentes. Não se trata de grandes gestos esporádicos, mas de pequenos hábitos diários que reforçam seu merecimento. Organizar sua vida financeira, cuidar do seu corpo, valorizar seu tempo e investir em conhecimento são maneiras práticas de mostrar ao universo que você se posiciona como alguém que merece prosperar. Esse processo se conecta ao pipeline da lei da atração: clareza, emoção, ação e liberação. Quando você vive esse ciclo continuamente, o merecimento deixa de ser uma busca e se torna uma forma de existir. Você não pede riqueza, você a encarna. Não espera sinais, você os reconhece naturalmente. Não teme a ação, você a executa com confiança. Um exemplo claro
É o de alguém que, após anos de instabilidade, decidiu adotar práticas simples de integração, afirmações diárias, pequenos passos de ação e gratidão constante. Em pouco tempo, não apenas os resultados começaram a surgir, mas a sensação interna de segurança se consolidou. A riqueza deixou de ser externa e se tornou uma extensão do ser. Integrar o merecimento é viver em estado de abundância contínua. É o selo final que garante que nenhuma oscilação externa quebre seu fluxo. E é nesse ponto que chegamos ao clímax, o decreto final que ancora para sempre sua identidade de escolhido e merecedor da riqueza. Chegamos ao momento decisivo, o clímax desta jornada. Tudo o que você ouviu até agora foi preparação para este instante em que o decreto final será pronunciado. Ele não é apenas uma frase, é uma chave energética capaz de selar a sua identidade como escolhido do universo. Não importa o que aconteceu no passado, os erros que cometeu ou as limitações que carregou. O que importa é o agora, porque é neste presente que a linha do tempo se altera e a abundância pode finalmente se instalar de forma permanente em sua vida. Você não está aqui por acaso. Foi chamado porque existe um propósito maior. Ser escolhido não significa ser privilegiado, mas assumir conscientemente o seu merecimento. Significa aceitar que você nasceu para prosperar, que riqueza é parte da sua herança espiritual e que não há nada errado em receber o que o universo sempre quis entregar. Ao aceitar essa verdade, você não apenas honra a si mesmo, mas também cumpre seu papel no grande fluxo da criação. Agora feche os olhos por um momento, respire fundo e declare em voz clara: eu mereço riqueza e ativo minha prosperidade agora. Essa frase é o decreto que sela todo o processo. Quando você a repete, abre um portal invisível que conecta sua energia ao campo da abundância. Ao escrever essa frase nos comentários, você ancora no plano físico o compromisso que assumiu com a sua própria prosperidade. É como plantar uma bandeira em um novo território, declarando ao universo: aqui eu permaneço, aqui eu floresço. Visualize um portal dourado se abrindo diante de você. Do outro lado, veja um campo vasto, iluminado, onde todas as sementes que você plantou começam a germinar. Caminhe por esse espaço em sua mente. Sinta a confiança, a leveza e a segurança de quem já vive em abundância. Esse é o seu futuro, e ele começa no exato momento em que você aceita e declara seu merecimento. O universo já espera a sua decisão. Ele não força, apenas convida. O convite foi feito, os sinais foram mostrados, as ativações foram reveladas. Agora, cabe a você selar com seu decreto. Declare, escreva, sinta. Porque este é o ponto em que a sua vida deixa de ser conduzida pela escassez e passa a ser guiada pela riqueza, que sempre foi sua por direito.